estaremos falando sobre o tema Paulo, o pastor solícito. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30. Todos que têm a sua Bíblia, abra nesse momento. Versículo 30 a seguir, que diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Amém. Podeis assentar, meus amados. Interessante, né? Quando eu vejo o apóstolo Paulo, quando eu vejo o apóstolo Paulo, ele falando dos irmãos lá de Roma, algo interessante me veio a compartilhar com os irmãos. Ele não apenas cuida de rebanho, mas ele, o apóstolo Paulo, ali no capítulo 15, versículo 30 ao 33, nós vemos que ele, além de cuidar do rebanho como um pastor, ele anseia também ser cuidado por ele. O apóstolo Paulo, ele ensina a igreja que ele não só almejava cuidar do rebanho, mas ele almejava que o rebanho o cuidasse dele também. Não apenas orar pela igreja, mas também rogar as orações da igreja em seu favor. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando isso à igreja de Roma, ele nos ensina algo interessante, que é a necessidade da cobertura espiritual. O que é cobertura espiritual? Todos nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual. A nossa família precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. De quê, pastor? Orações dos pais. Nós estamos aprendendo agora no livro de teologia sobre família cristã algo muito interessante, que a família depende de uma cobertura espiritual, que depende do sacerdote, da esposa, mas os pais também dependem das orações dos filhos. Tem muitos pais que não são cristãos, mas os filhos são cristãos. Então os pais dependem das orações dos filhos. Filhos que são cristãos e os pais são cristãos, os filhos dependem das orações dos pais, estão debaixo da cobertura espiritual. E quando eu falo de cobertura espiritual, eu quero compartilhar algo interessante. Paulo, como um pastor solícito, ele em primeiro lugar, ele pede orações à igreja. Ele pede oração. Capítulo 15, versículo 30 a 31, ali nós vemos o versículo dizer bem assim, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo. Ninguém consegue lutar sozinho. Nem o apóstolo Paulo, que foi o grande líder missionário, o grande
abridor de igrejas, fundador de igrejas, seus livros, suas literaturas, estão hoje nos orientando. Até ele precisou da ajuda da igreja a seu favor. Até ele precisou da ajuda da igreja a seu favor. Rogo-vos, irmãos, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Pastor, como é que nós vamos combater o bom combate? Primeira coisa que nós precisamos na nossa vida espiritual, no nosso ministério, na nossa pregação, no nosso louvor: oração. Sem oração nós não conseguimos fazer nada. Sem oração nós não conseguimos fazer nada. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falar de oração, pedindo oração, eu vejo que tipo de oração ele pede. Primeiro, a oração, ela é trinitária. O que é uma oração trinitária, meus irmãos? Oração trinitária, no capítulo 15, versículo 30, diz bem assim, ó. Paulo diz que a oração é dirigida ao Pai por intermédio do Senhor. Presta atenção aqui, ou na Bíblia, do Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando em Romanos 8 e 26, ele fala bem assim: e não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós temos um presente de Deus, que é o Espírito Santo. Por isso que nada que nós façamos, nós não podemos fazer sem o Espírito Santo. Se nós for orar, ore com orientação, com a unção do Espírito Santo. Se nós for evangelizar, evangelize com a orientação do Espírito Santo. É de graça, você não paga nada. Se você for pregar, pregue com a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele abre a tua mente. O Espírito Santo não faz você interpretar a palavra de Deus a teu particular. O Espírito Santo, ele interpreta a palavra de Deus da maneira dele, ele esclarece. Por isso que a nossa oração, que o apóstolo Paulo fala que a oração precisa ser trinitária. Ele mostra, ele prova aqui, Paulo proclama a singularidade de Deus, constituindo em 3 pessoas distintas. Não são 3 deuses, é 3 pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Quando eu falo de oração, eu vejo que o apóstolo Paulo também, ele diz que a oração é uma luta renhida. Quem é que gosta de orar aí? Vamos ver, quem é que gosta de orar? Pastor, eu chego em casa, minha vontade é ir lá dobrar o joelho. Pastor, eu de madrugada eu me levanto com uma vontade de orar. Pastor, eu não vejo a hora de chegar na igreja, dobrar o joelho e orar. Meu Deus, eu tenho uma sede para orar. A Bíblia diz que nós temos necessidade. Agora, se nós for dizer: corpo, você quer orar? O corpo vai dizer: não, eu quero dormir. Corpo, você quer conversar com Deus? Não, eu quero conversar com um monte de gente, menos com Deus. Agora a Bíblia diz que a oração é o combustível da nossa alma. Tem muito caro aí andando sem combustível, diácono Gelson. Mas um carro só anda sem combustível, irmão Edson, para cima ou para baixo? Para baixo. Eu nunca vi um carro andar sem combustível para cima. Não, para cima precisa ter combustível. Aí eu falo para os irmãos: para o céu você precisa ter combustível. Para o céu você precisa ter o Espírito Santo. Para o céu você precisa ter azeite. Para o céu você precisa ter oração. Para o céu você precisa ter sacrifício. Aí entra a oração.
E não vem me dizer que é fácil orar, porque nem os 12 discípulos, quando estavam com Jesus, pessoalmente, lá no monte do Getsemane, Jesus falou bem assim depois do culto de ceia: vamos orar? Vamos orar. Vamos todo mundo orar, né? Vamos orar, vamos lá, vamos para o monte? Vamos para o monte. Vamos fazer vigília? Vamos fazer vigília. Ó, pastor, não vai ter vigília? Não vai ter vigília, pastor? Pois é. Às vezes 1h30 de culto, os irmãos olham no relógio, ficam preocupados, ficam tudo, né? Graças a Deus que aqui não tem esse tipo de povo. Não tem. Tá parado. Aqui se for para virar a noite, nós vira. Aliás, o negócio pega no final. O problema aqui não é começar o culto, o problema é que é terminar. Graças a Deus nós temos horas a ver aqui. Entendeu? Inclusive nós temos meia hora a ver hoje. Então podemos puxar meia hora mais tarde, se cada negócio pegar. Entendeu? Os irmãos aqui pegaram, né? Oração é o combustível. Paulo fala de uma oração. A oração é uma luta renhida. No capítulo 15, versículo 30 diz: a oração é uma batalha com Deus e contra o diabo, a carne e o mundo. Não há nada de amenidade na oração. Entendeu? Não há nada. Ela é uma luta acesa e renhida. Para você dobrar o joelho e orar, você está lutando contra a tua carne, contra o teu eu. E muitas das vezes você dobra o joelho para orar, você fica ali 5 minutos orando, parece que terminou o assunto. Meu Deus, já orei pela família toda, já orei pelo Brasil inteiro, já orei pela África toda. Meu Deus, e agora? Acabou o assunto. Não tem mais assunto para orar, né? Porque a oração, muitas das vezes nós começamos a orar orando errado. Nós só pedimos. Por que nós não a começamos agradecendo, adorando, exaltando? Que é aquele modelo de oração que Jesus deixou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, não é meu não, é nosso. E aí vai, esse é o modelo da oração que Jesus ensinou. E Paulo fala que a oração é uma luta renhida. Por quê? Quando você vai orar, você tem que orar pelos teus irmãos também, mais pelos teus irmãos do que por ti. Por quê, pastor? Porque quando você planta, você colhe. Se você está plantando na vida de alguém, alguém está plantando na tua vida, pode ter certeza. Luta renhida. A sonolência, a indolência não combina com a oração. Não adianta você ir orar com sono, porque não vai dar certo. Entendeu? Não adianta você ir orar com a tua vida fria, porque não vai dar certo. Você precisa ter dedicação, ter aquela compromisso. Você precisa ter propósito. Não, eu vou orar e pronto. Mas aí furou o pneu, aí quebrou o carro, aí fez um monte de coisa. Não quero saber, eu não vou trocar meu momento de oração. Tá amarrado. Aquela hora é hora de oração e pronto. Eu desligo o celular e, se for preciso, eu coloco o carro atrás da casa, camuflo, jogo um monte de folha em cima para ninguém ver que está gente em casa, porque aquela hora é a hora de eu conversar com o chefe. Entendeu? Vai lá conversar com o chefe no frigorífico para ver se alguém se arrisca a entrar lá dentro do escritório quando você está falando com o chefe. E quando nós estamos conversando com o chefe, meu Deus do céu, assim, oração é uma conversa, ela é uma luta que exige diligência, esforço. As palavras lutei juntamente, trazendo a mente de um atleta dando o melhor de si numa competição. Quando o apóstolo fala ali no capítulo 15, versículo 30, ele diz: irmãos, rogo-vos que luteis juntamente. Ele está dando exemplo de um atleta que ele está dando o melhor de si. Para quê? Para chegar no final em primeiro lugar. Quando o apóstolo fala assim também: coramos
para que alcançamos o prêmio da soberana vocação. Ele estava o quê? Ele estava observando os atletas correndo. E muitos atletas, no seu percurso, ele começa a adquirir muitas coisas. Começa a adquirir muitas coisas dessa terra. E aí, como ele estava correndo, conforme vai adquirindo muita coisa, muito peso, muita bagagem, e essas bagagens vão começar a dar canseira nele, e ele não vai conseguir chegar em primeiro lugar. Por quê? Porque o mundo lhe oferece muita coisa. E a Bíblia diz que nós temos que aquele que se alista não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Quanto mais coisa tu abrir mão dessa terra, mais rápido tu vai conseguir chegar ao prêmio da soberana vocação. Pastor, mas esse mundo nos oferece tanta coisa que aos olhos humanos é agradável, mas aos olhos espirituais vai te fazer caminhar mais devagar. Quantos há entre vós fracos? Por que, pastor? Doentes, por que, pastor? E muitos que dormem, por que, pastor? Porque tem muita coisa que não querem abrir mão. Sabe quando Jesus falou bem assim: é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Por causa disso, muita coisa da terra que impede. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando sobre oração, uma luta renhida, eu vejo também algo interessante. O apóstolo Paulo fala da oração, é um meio de Deus intervir nas circunstâncias. Uma hora teve que pedir oração, não teve? Não teve que uma hora pedir oração, irmã Lenice? Pastor, então agora não preciso mais pedir oração? A oração é um meio de intervir nas circunstâncias. Vivemos em meio às circunstâncias, irmã Clédes. Todo dia levanta uma circunstância diferente. Aliás, antes de sair de casa eu já repreendo todas as circunstâncias. Chego lá no trabalho, já repreendo de novo. Quando eu vejo o levante, quando eu vejo o inimigo já se manifestar, eu já em espírito eu já vou repreendendo. A oração é uma luta constante. Toda hora, todo minuto eu tenho que estar ligado. Paulo acredita que Deus age nas circunstâncias por intermédio da oração. Quando eu vejo Paulo dizendo, ele faz dois pedidos claros à igreja de Roma. Qual é o primeiro pedido? Ser liberto dos rebeldes da Judéia. Pastor, isso aí ele precisava pedir em oração? Sim. Onde é que estava o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo estava fazendo viagem missionária, arrecadando ofertas para voltar para Jerusalém, para abençoar o povo da igreja dele. Mas esse povo da igreja dele, muitos desse povo da igreja dele, eram pessoas que estavam revoltados com ele. Eram pessoas que tinham o apóstolo Paulo como um traíra. Na realidade não reconheciam o ministério do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo antes era um homem da lei, doutor da lei, um religioso. E agora? Agora ele é um cristão, totalmente ao contrário. Agora ele está acreditando no Cristo Deus, coisa que a lei matou até o próprio Cristo Deus. Então, peraí, o apóstolo Paulo tinha esses judeus como os rebeldes. E ele sabia que ele voltando para lá, ele ia sofrer, a não ser que a igreja o ajudasse em oração. Quando nós fomos para o Brasil a primeira vez, foi feita uma oração, porque Deus tinha mostrado que nós ia passar por uma luta muito grande. Deus tinha mostrado antes de nós ir viajar, e a igreja ficou em oração. E ainda hoje nós estamos no reflexo daquilo lá, mas ainda estamos debaixo de oração. Imagina se não. Imagina se não tivesse isso. Imagina se o apóstolo Paulo não pedisse para os irmãos, olha, ele rogo-vos, eu suplico, pelo amor de Deus, me ajude em oração.
Por quê? Por causa dos rebeldes lá da Judeia. Olha aqui, meus irmãos, a oração, ela requer persistência, está lá em Tiago 1,6. A oração, ela deve ser de coração, Salmo 119, 58. A oração, ela deve haver santidade. Ninguém que fala de oração, que vive de oração, que tiver uma vida de qualquer maneira, ela está perdendo tempo. Entendeu? Oração é uma vida de santidade. Como é que eu vivo uma vida de santidade? Através da oração. A oração, ela requer, pastor, ela deve haver ousadia. Por que você ora? Eu oro para agradecer, eu oro para engrandecer e eu oro para pedir. Para pedir o que, pastor? Para Jesus curar minha dor de cabeça. Irmão, aqui é farmácia, paracetamol ali é $2 a caixinha. Entendeu? A oração é algo para você ser ousado. Deus, é câncer, eu quero um milagre agora. Deus, é tumor agora, Deus, para provar que tu é um Deus poderoso. Deus, eu quero a salvação agora. Deus, eu quero. Seja ousado na tua oração. Não seja mesquinho. Deus, eu quero um carinho. Deus, eu quero cantar um louvorzinho. Não, Deus, eu quero coisas grandes. Eu quero terra que mana leite e mel. Eu não quero ficar como servo, eu quero ser o rei, eu quero ser príncipe, Deus. Eu quero estar lá na direção, Deus, eu quero coisas grandes. E o que eu preciso fazer para Deus me exaltar? O que eu preciso fazer para Deus me exaltar? Eu preciso me humilhar. Eu preciso me prostrar na presença do Senhor. Aí Ele leva nós lá em cima. Coloca nós lá onde nós nem imaginamos. O Salomão, Deus pediu para ele: Salomão, o que você quer? Salomão falou bem assim: olha, sabedoria para poder sair e entrar diante do povo. Deus fala para Salomão bem assim: olha, eu não vou só te dar sabedoria, mas eu vou te dar muita riqueza também. Quando nós sabemos pedir, Deus dá mais do que nós pedimos. Sabe por que não recebeis? A Bíblia diz: porque pedis mal. Esses rebeldes aqui, que a Bíblia fala, aqui no capítulo 15, versículo 30, eles são os judeus incrédulos, são os judeus crentes, mas opositores ao cristianismo, lá em Jerusalém. Os judeus rebeldes já haviam sido assassinos. Eram os assassinos, foram os assassinos de Cristo. Assassinaram Estevão. Inclusive o próprio apóstolo Paulo era um desses rebeldes. Depois Deus converteu os rebeldes. Então ore pelos rebeldes. Hoje eles matam, mas amanhã eles podem ser perseguidos. Por quê? Porque Deus faz que nem o apóstolo Paulo: é para mim um vaso de honra. Eu vou mostrar para ele quanto é sofrer pela minha obra. E aqueles que mais te perseguem, se você colocar no joelho, são os que mais Deus vai usar no amanhã. Entendeu? Mataram Estevão, mataram Tiago, tendo se tornado perseguidores incansáveis da igreja cristã em Jerusalém. Agora Saulo era um líder, foi um líder desses perseguidores. Saulo, ele saiu de Jerusalém com uma bolsa cheia de cartas. Eu quero cartas para ir atrás dos cristãos para matar. Saulo era um líder, Saulo era o chefe. E agora Saulo sai para matar e volta protegendo aqueles que eles iam matar. Saulo saiu como líder, mas voltou como traidor para os rebeldes. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é um traidor para os pinguças. Você é um traidor para os traficantes. Você é um traidor para aqueles que vivem lá no vício. Por quê? Porque antes você participava deles, agora não participa mais. Para eles você é um traidor.
Entendeu? E Paulo pede oração da igreja de Roma para que Deus o proteja desse povo aí, que vão procurar de tudo para te induzir ao pecado. Vão procurar de tudo para te oferecer um copo de cerveja, para te oferecer um cigarro, para te oferecer uma droga, para te oferecer algo que você sabe que a tua carne é fraca. Rogo-vos, irmãos, que lutemos por uma boa causa, por causa dos rebeldes lá de Jerusalém. Esses rebeldes estavam dentro da igreja, não era ímpio, era dentro da igreja. Paulo, ele não era reconhecido ainda pela igreja. Quando o apóstolo Paulo fala, pede sobre os rebeldes, eu vejo algo que o apóstolo Paulo pede também. Ele pede para ser liberto dos rebeldes. Ele sabia que a maior oposição ao ministério procedia desses rebeldes. Imagina, o apóstolo Paulo primeiro queria matar Deus e todo mundo, e matou. E agora ele é o obreiro, agora ele é o que prega, agora ele é... Foi difícil para a igreja de Jerusalém acreditar na conversão do apóstolo Paulo. Tanto é que o próprio Deus fala: Paulo, vai ficar um pouco lá em Tarso, fica lá um tempinho lá, porque você está dando trabalho na igreja aí, você está constrangido aí, o povo não está acreditando no teu chamado, o povo não está acreditando. Mas Paulo, faz parte. Eles consideravam Paulo um traidor. Ele pensava que Paulo estava pervertendo a religião judaica. Paulo pede oração à igreja de Roma para não ser vítima de emboscada desses rebeldes em sua visita à cidade de Jerusalém. Imagina agora, meu carinho, o apóstolo Paulo fez as 3 viagens, está voltando com ofertas. Agora imagina a decepção do apóstolo Paulo, chegar na igreja de Jerusalém com a oferta, entregar para os líderes da igreja a oferta para ajudar, e os líderes dizem: não queremos não, você não existe. Entendeu? Imagina a decepção. E Paulo pede essa oração. Paulo pede: olha, eu preciso, isso vai me ajudar muito. Por quê, pastor? Porque Paulo sabia que ele ia ser judiado lá em Jerusalém. Deus já tinha mostrado, quer ver? Atos capítulo 21 e 4. Outro já abre Atos capítulo 21 e 10. E outro Atos capítulo 21 e 13. Atos 21 e 4, bem alto. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha só, o Espírito Santo de Deus já tinha revelado para os irmãos lá que Paulo ia ser perseguido lá em Jerusalém. Peraí, mas o Espírito falou para o apóstolo Paulo não ir? Não, o Espírito revelou que ele ia sofrer. E os irmãos ficaram com medo e começaram a dizer: olha, o Espírito já revelou que o senhor vai sofrer, fica aqui, não é para o senhor ir. Não, Senhor, só porque Deus disse que vai haver luta, não quer dizer que não é para você ir. Deus está falando para você ir preparado, porque tem muitas pessoas que saem despreparadas. Entendeu? Tem muitas pessoas que saem para o mar despreparado. Eu sei o que é pescar no mar. Muitas das vezes você vai despreparado. Quando chega lá, meu Deus, e agora? Como é que eu vou me socorrer? Agora quando você sai preparado, não tem problema. Você vai e volta. Dá tempestade, não tem problema, eu estou preparado. O que mais? Olha só, Deus tinha avisado, Atos 21, 10 e 11. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Olha só, alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo
veio da região da onde? Judéia, lá de Jerusalém. Veio de lá. E o que ele falou? Ele falou bem assim, ó. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto, presta bem atenção aí, ó. Já dá um tema com uma mensagem. Pegou o cinto de quem? Pegou o cinto de Paulo. Pegou o cinto do Paulo. O que Efésios 6 fala do cinto? Cinto da verdade, ou da justiça. Couraça da justiça, o cinto. Pegou o cinto de Paulo. Peraí, pastor, o que ele fez com o cinto? Amarrou os pés de Paulo. Os pés está sinônimo de quê? Caminhada. Os pés, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Peraí, pastor, o pé está preso. O pé está preso. Tem muita gente que cai porque os pés estão presos. E Deus estava usando aquele profeta naquele dia, que o cinto do apóstolo Paulo ia ser motivo de prisão para os pés. Só os pés? É, pastor, tem mais alguma coisa que amarrou junto com o cinto. Amarrar os pés e as próprias mãos de Paulo. As mãos é sinônimo de quê, pastor? Sinônimo é sinônimo de quê? Ainda mais do missionário. As mãos é sinônimo de abençoar. As mãos é sinônimo de ajudar. As mãos é sinônimo de repreender. As mãos é sinônimo de trabalho, aquele que pega no arado. E agora, pastor, o cinto da verdade fez o apóstolo Paulo ficar preso às mãos e os pés. E uma pessoa com os pés e as mãos presas, o que ela consegue fazer, Diácono Madael? Mas interessante que o apóstolo Paulo, ele ficou, olha o que diz o resto do versículo, e o Espírito Santo diz isto, em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus, e será entregue nas mãos dos não judeus, entendeu o versículo? O dono desse cinto era quem? Paulo. Será amarrado pés e mãos, conduta, bênção, já não vai poder mais fazer, vai estar preso. Vai ser feito isso pelos judeus e será entregue nas mãos dos não judeus. Quem eram esses não judeus? Quem eram os gentios? Os romanos. Não, mas o apóstolo Paulo, no culto passado, nós falamos que ele tinha sonho de ir até na Espanha, e agora? Tem sonhos que são nossos, tem sonhos que são de Deus. Nem todos os nossos sonhos e projetos nós vamos conseguir realizar. Entendeu? Agora, já entenderam o versículo, né? Agora vamos ver qual é a resposta do apóstolo Paulo a essa palavra de Deus, porque os irmãos estavam preocupados, estavam chorando. Apóstolo Paulo não vai, o Senhor vai ser preso, o Senhor vai ser castigado, o Senhor vai ser morto, apóstolo Paulo não vai. Olha só qual é a resposta do apóstolo Paulo, Atos capítulo 21 e 13, lê lá bem forte. Mas Paulo respondeu: olha só, presta atenção. Que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Irmão, Paulo não estava preocupado, sabe por quê? Porque ele já contava com a morte. Então, amarrado ainda, ele estava na vantagem. Entendeu? Ele tinha propósito no coração, ele estava disposto, olha aqui, ó, estou pronto não somente a ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. Ei, ele não tinha chegado à morte, ele ainda estava na vantagem. Deus pode amarrar tuas pernas, pode amarrar tuas mãos,
pode fazer o que quiser, só não vou calar a tua boca. Então Paulo ainda estava na vantagem. Paulo ainda estava na vantagem. Então ele falou bem assim: irmão, vocês estão me entristecendo. Por isso que no versículo capítulo 15, 1 diz, Paulo diz: rogo-vos que me ajude em oração. Ajudar em oração, meu irmão, não é você desmotivar, não é dizer assim: presbítero Mondaí vai sofrer lá, o presbítero Mondaí vai sofrer, meu Deus, não, isso não é ajudar, irmão, isso é desmotivar. Sabe o que é ajudar? Ajudar é dizer: vai, varão valoroso, que o Senhor é contigo, Deus vai te usar, Deus vai repreender, Deus vai tirar todas as coisas que vão atrapalhar a tua vida, vai, porque o Senhor é contigo. O apóstolo Paulo teve que falar assim para os irmãos lá: vocês estão me entristecendo, vocês estão aí chorando, ei, o meu prazer é morrer por Cristo e vocês estão preocupados com cordinhas. Eu sei que vai atrapalhar um pouco, eu sei que a perseguição atrapalha a igreja, mas é necessário. Uma igreja que não é perseguida é uma igreja que é gelada, fria. Uma igreja que é perseguida, a igreja cresce, a igreja se estabiliza, a igreja se reforça, a igreja se estrutura, a igreja se volta para o Senhor, porque ela está sendo perseguida. Aí me dizem que a igreja está sendo perseguida, com o conforto que estão tendo nas igrejas, com uma palavra que não dói ninguém, não se fala de pecado, nada, não muda a vida de ninguém, não chama a atenção de ninguém. Essa igreja não é perseguida. A igreja perseguida é aquela que fala a verdade, é aquela que vai direto no foco, é aquela é aquela que faz que nem João Batista: Herodes, tu está em pecado. É aquela que não tem medo de falar a verdade. Essa igreja é perseguida. Esses profetas, eles querem a cabeça deles, João Batista, entendeu? Agora olha só, a igreja que faz aliança com a política, a igreja que faz aliança com o corrupto, essa igreja não é perseguida, não é perseguida. Quando o apóstolo Paulo fala dos rebeldes lá de Roma, nós vimos algo interessante aqui. O apóstolo Paulo, ele submete, falando ainda dos rebeldes, ele pede orações, para que mais ainda? Ele pede orações para ter seus serviços bem aceitos pelos santos de Jerusalém. Qual que era o serviço do apóstolo Paulo para favorecer Jerusalém? As ofertas, a caridade dos irmãos gentios lá das igrejas da Ásia, das igrejas da Galácia. O apóstolo Paulo estava vindo com as ofertas, e ele pede orações para aqueles irmãos lá, para que os irmãos de Jerusalém recebessem com carinho o seu serviço. Imagina a decepção, meus irmãos. Olha só, as ofertas que Paulo havia recolhido dentro das igrejas gentílicas eram mais que ajuda financeira aos santos de Jerusalém, simbolizavam a comunhão entre gentios e judeus, e eram o elo da união da multirracial igreja primitiva. Imagina se os irmãos de Jerusalém rejeitassem essa igreja, rejeitassem essa oferta, acabou-se, a igreja estaria dividida. Imagina se a igreja lá da Índia rejeitar a nossa oferta. Por quê? Porque é outra igreja, é outra cultura, é outro país, nós não queremos aliança. Não, irmão, nós somos uma igreja só. Entendeu? Nós somos uma igreja só. A igreja não pode estar dividida. E o apóstolo Paulo temia isso, de chegar em Jerusalém com as ofertas dos irmãos gentios, e os irmãos judeus lá em Jerusalém rejeitar essa oferta porque era dos gentios. Quando nós vimos o apóstolo Paulo falando, eu vejo algo interessante aqui, meus irmãos. Aceitando a coleta trazida pelo apóstolo, os líderes cristãos judeus estariam endossando o evangelho de Paulo e sua aparente desconsideração pela lei e pelas tradições judaicas. Se a rejeitasse, porém isso seria uma verdadeira tragédia, que aumentaria irrevogavelmente a rixa entre cristãos judeus e cristãos gentios. A aceitação da oferta fortaleceria a solidariedade entre judeus e gentios no corpo de Cristo.
Paulo já desejava criar um vínculo mais próximo entre a igreja mãe, que era Jerusalém, e as suas filhas, que eram outras igrejas que Paulo tinha aberto. Hoje nós vimos a dificuldade da igreja mãe ter vínculo com outras igrejas irmãs. Por quê, pastor? Porque cada um quer ter seu pensamento individual, entendeu? Querem pensar individual, não querem pensar como a Bíblia pensa, querem pensar da sua própria forma, entendeu? Olha só o que Paulo chegou a passar. Quando chegou em Jerusalém, Paulo chegou a ser forçado a fazer um voto. Pastor, está isso na Bíblia? Está na Bíblia. Foi forçado a fazer um voto, só porque ele estava considerando a salvação dos gentios. Paulo, e no Atos capítulo 21, versículo 20 a 26, abre lá e lê bem alto. O que estava acontecendo com a vida de Paulo? A pressão da igreja de Jerusalém com a vida de Paulo por causa dos gentios. Pode ler, bem alto. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram: bem vês, irmão, quantos milhares de Deus há que creem, e todos são zelosos da lei. Opa, todos são zelosos da lei. Está dizendo ali, cumpridores da lei. O que mais? Já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios, e apartarem-se de Moisés. Olha só, e já chegou fofoca aqui para nós, fariseus, doutores da lei, que você, apóstolo Paulo, está lá nos gentios ensinando que não é para nós continuar na tradição de Moisés, na tradição da lei de Moisés. O que mais diz ali? Dizendo que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo o costume da lei. Olha só a fofoca que estava surgindo, que chegou a Jerusalém a respeito de Paulo. Estavam dizendo que Paulo estava pregando contra a circuncisão. Paulo estava, mas peraí, o que Paulo estava fazendo? Paulo estava dizendo que isso era um sinal até Cristo. Agora nós estamos no tempo da graça. Mas os fariseus, que eram zelosos pela lei, estavam dizendo que Paulo estava pregando contra a lei. E olha o que eles forçaram Paulo a fazer. Que faremos, pois, em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Olha só, nós temos 4 varões judeus aqui, que nós fizemos eles ainda fazer os votos da tradição, lá, tradição, antes de Cristo. Eles ainda estavam fazendo a cerimonial de Cristo, lá antes de Cristo, entendeu? Depois de Cristo o véu foi rasgado, mas eles ainda estavam forçando as pessoas a fazer a tradição, fazer os costumes da cerimônia. E Paulo pregando que não precisava mais. E agora eles estavam exigindo de Paulo para que pregasse ali, diante daqueles 4, a cerimônia. E tanto é que eles pediram para Paulo fazer a cerimônia junto. Quer ver? Continua. Toma estes contigo, e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficaram sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Olha só, eles forçaram Paulo a fazer o cerimonial, entendeu? Para que todos aqui entendessem que Paulo não estava pregando isso. Entendesse que Paulo não estava pregando isso. Paulo sai abrindo igreja pregando isso, e agora chega em Jerusalém, ele é obrigado a fazer o que o povo quer. Por quê? Para que os outros pensem que Paulo não estava fazendo isso. Entendeu? Já cheguei em certas igrejas aonde as pessoas falavam, o pastor chegava e vem cá, irmão, ó, não prega sobre isso e nem sobre isso. Entendeu? Por quê, pastor? Porque aqui a gente tem alguns irmãos e eles são peças chaves na igreja, então por favor não toca nesse assunto. E a mensagem Deus tinha dado. E agora, como é que você vai pregar se as pessoas te prendem? Se você pregou, você fica até sem janta depois. Já chegou um dia, ele vai ficar até sem janta. Tem que viajar depois do culto sem janta.
Eu e a minha esposa e o pequeno. Sem janta, sem oferta, sem nada. Não tem problema, a mensagem foi pregada. É assim que acontece em certas igrejas, meus irmãos. Entendeu? Eu não tenho medo de pregador que prega a Bíblia. Quanto mais Bíblia pregar, melhor para nós. O meu medo é dos falsos profetas que vêm com lavagem. Isso é meu medo. Por quê? Porque eles vão se alimentar e vai dar dor de barriga durante a semana. Quem é que vai ficar com as ovelhinhas aqui doentinhas? Não vai ser eles, vai ser eu. Entendeu? O que estava acontecendo? O apóstolo Paulo chegou em Jerusalém, os irmãos já chamaram o cantinho. Ó, nós temos 4 irmãos aqui que nós ganhamos para Jesus, mas a gente está continuando naquele cerimonial aí. Só que já ouvimos falar que você está pregando contra isso aí. Aqui você vai ter que fazer daquela maneira, porque senão vai dar problema na igreja. O apóstolo Paulo foi forçado a fazer isso. Entendeu? Que mais? Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando sobre os rebeldes, sobre o serviço aceito em Jerusalém, eu vejo Paulo submetendo a vontade de Deus. Aí nós vemos a necessidade do refrigério espiritual. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. A Bíblia fala no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A direção e a vontade de Deus na vida de um líder. Quando eu falo sobre direção e vontade, eu vejo Paulo submeter-se à vontade de Deus. No capítulo 15, versículo 32, diz bem assim, ó: a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Paulo, ele, diferentemente de alguns arrogantes e pretensiosos obreiros contemporâneos, não ordena nem exige coisa alguma de Deus, antes submete-se à agenda de Deus e à sua soberana vontade. Imagina Jesus agora sendo reconhecido como filho, irmão Diácono Modaé. Agora ele simplesmente fala: Deus, agora o negócio é o seguinte, prepara só igrejas grandes para me pregar. Eu quero só pavilhão. Viu? Eu quero só pavilhão. Eu não prego mais em congregação. Não, Biluína não quero mais. Macaé muito menos. Roqueto, só época de festa. Senão, não. Não, Senhor. O apóstolo Paulo, ele se submete à vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele voltasse a Jerusalém, fosse preso e fosse cativo a Roma, porque era a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente não entende a vontade de Deus, né? A gente acha que a vontade de Deus é só bênção, é só maravilha. Oh, irmão, é só maravilha. É a vontade de Deus, pastor. E quando nós estamos querendo Jó, aí não é a vontade de Deus, pastor. Aí não, aí é perseguição, aí é a luta, aí Deus me esqueceu, aí eu não sei o que eu fiz de errado. Ei, às vezes a vontade de Deus é te provar, te capacitar. Uma vez eu estava conversando com um certo irmão, e aí, pastor, eu pedi a Deus paciência, mas eu não sabia que ele ia dar luta. Como é que você é lapidado na paciência? Tendo luta. Como é que você pega a prática lá na desossa? Cortando. Entendeu? Às vezes você era um corte, mas vai ali no irmão mais experiente. Ô, presbítero irmão Fábio, é assim? Não, faz assim que é melhor, faz assim que é mais fácil. Pronto. Quem tem ouvido, ouça. Quando eu falo da vontade de Deus, quando ele diz que o propósito da oração não é de maneira alguma submeter-se à vontade de Deus, mas a vontade de Deus a nossa, mas alinhar a nossa vontade a Ele. Lê lá para nós, 1 João 5,14. O que fala sobre a vontade de Deus? Outro procura Mateus 6,10. O que diz lá? 1 João capítulo 5, versículo 14, falando da vontade de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ei,
Então tudo que eu peço para Deus, nós ganhamos, irmã Daniela? Tudo que eu peço para Deus, nós ganhamos? Não. Mas esta é a confiança que nós temos nele. Esta é a confiança que temos nele. Nós sabemos que nós vamos ganhar. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, pastor, eu quero que a minha família se salva, Deus também quer, então pode pedir que Ele vai te conceder. Entendeu? Pastor, eu quero fazer missão. Pastor, se Deus me der isso, eu vou fazer missão. Peraí, Deus conhece teu coração, Ele sabe a intenção do teu coração, Ele sabe se você vai fazer ou não vai fazer, porque se você não vai fazer, você nem vai ganhar. Entendeu? Se você não for fazer, se você só está barganhando para botar a igreja toda a orar a teu favor, e tu sabe que a oração de um justo corre muito aos seus efeitos, então depois você recebe e você não vai fazer, então Deus nem te dá, porque Deus conhece a intenção do teu coração. Agora o que diz em Mateus 6:10? Outro já abre em Mateus 7:7. Olha só, Pai Nosso, o Pai Nosso diz bem assim, ó, Mateus 6:10, venha o teu reino, opa, primeiro lugar, reino de Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí depois vem o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem gente que quer botar o pão nosso em primeiro lugar. Aliás, o pão não, quer botar a padaria inteira, né? Está preocupado até com o restaurante, está preocupado com tudo. E o reino de Deus e a vontade de Deus não está preocupado. Interessante, né? A vontade de Deus não se preocupa com a padaria, se preocupa com o pão. E nem só o pão teu, o pão nosso. O verdadeiro cristão, ele trabalha em comunidade, ele trabalha em união, ele trabalha em grupo, ele trabalha em família. Mateus 7:7, quando fala da vontade de Deus, Pedi e dar-se-vos buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos. olha só, pedir e dar-se-vos-á. Tudo que você pedir, Deus vai te dar. Buscai e achareis. Se você perdeu alguma coisa, tu pode ter certeza, se você buscar, você vai achar. Pastor, eu preciso de uma palavra de sabedoria para mim lá em casa, lá na minha família, pastor, eu preciso de uma palavra. Pastor, busca que tu vai achar. Quer um incentivo? A palavra de Deus diz bem assim, ó, vai ter com é só ir buscar. Pastor, eu queria pregar, pastor, eu queria cantar, mas eu não tenho. Ei, filho, se você buscar, você vai conseguir. Se você buscar, você vai conseguir. Agora tem que buscar. Vai orar, vai buscar. Senão você não vai conseguir. Queria cantar, queria aquela irmã. Queria pregar, queria aquele irmão. Queria profetizar, queria aquele irmão. Queria, meu Deus, eu queria dons, eu queria isso, eu queria ter disposição. Vai buscar, que Deus te capacitará. Se você ficar trancado dentro de quatro paredes, olhando para as circunstâncias, olhando para a canseira, olhando para a fadiga, olhando para um monte de coisa, você não vai fazer nada para o Senhor, e a tua casa vai estar em ruína. Busca que tu vai achar. Tem mais uma coisa nesse versículo que diz: batei e abrir-se-vos-á. Quando eu falo de porta, irmã Lenice, quantas portas estão fechadas para nós, irmã Silvana? E por que elas fecharam as portas para nós? Porque nós deixamos de bater. Bate na porta. Tem portas que precisa abrir para Jesus entrar para dentro. Tem portas que nós precisamos bater para Jesus abrir. Começa a bater na porta. Bater e abrir-se-vos-á. Isso é uma confirmação, isso é uma afirmação de Deus para a nossa vida. Não adianta nós ler esse versículo, bater, procurar e buscar, mas não adianta, esse versículo não vai ter efeito se nós não botar em prática. Não adianta nós ler, buscar e bater, não adianta, nós temos que pôr em prática esse versículo. Aí tu vai ver
Que mais, pastor? Quando eu falo de presença de Deus, quando eu falo de vontade de Deus, Paulo foi a Roma não conforme havia planejado. Eu já falei na terça passada, o planejamento dele era ir a Roma, pedir para Roma sustentar ele para ir na Espanha. Não deu certo, porque não era a vontade de Deus, era a vontade dele. Muitas das vezes a nossa vontade é fazer uma coisa, é ter uma profissão, é ter algo, mas a vontade de Deus é outra. Pastor, a minha vontade foi vir para a Austrália ser desossador, como é que é? Slice. E agora, pastor, Deus está usando a vontade dele. Quem diria, né? Pois é, mas vai há 12 anos atrás, há 2 anos atrás. Qual que era a tua vontade antes de sair do Brasil? Eu vou para lá porque eu quero construir meu pé de meia. Eu quero ter meu pé de meia. E agora, qual é a vontade de Deus? Meu Deus do céu, agora eu estou vendo que Deus está me levando para um outro lado. Está me abençoando. Não está só me deixando com pé de meia, mas está me dando um guarda-roupa inteiro. Mas Ele está me levando para outro lado. É a vontade dEle. Deus não quer que você tenha meia, Deus quer que você tenha tesouros, mas tudo na vontade dEle. Em Jerusalém, Paulo foi imediatamente preso, passou 2 anos preso em Cesareia. Apenas na primavera, em 61 depois de Cristo, chegou a Roma, num comboio de prisioneiros. Somente depois de outros 2 anos de prisão, ele foi solto. Olha só, 4 anos ali. 4 anos ali preso, 2 anos em Cesareia e 2 anos quando chegou em Roma. Depois ele foi solto. Segundo Atos capítulo 28, 30 a 31, abre lá. Atos 28, 30 a 31, o que que diz? E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, e alugara e recebia todos quanto vinha ver, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Olha só, Paulo ficou, depois que ele foi preso, ele ficou solto, ele teve que alugar uma casa. Pastor, como é que ele pagou esse aluguel? Se você for olhar, nós vamos olhar depois, nós vamos entrar no livro de 1 Coríntios, nós vamos ver qual eram os irmãos que ajudavam Paulo lá em Roma. E a casa dele estava aberta para todos que chegavam, estava ali escrito, entendeu? Todos os irmãos tinham acesso à casa de Paulo. Todos os irmãos. Nós vemos hoje casas de obreiros, casa de pastores. Os pastores não querem mais morar em casas, estão morando em prédios de 16 e 17 andares. Para quê? Para que as ovelhas não tenham mais acesso a eles. É uma verdade. Isso aqui deveria ser pregado numa reunião de obreiros. Mas graças a Deus que aqui eu estou pregando uma reunião de obreiros. Aleluia, glória a Deus. Entendeu? Quantos líderes hoje não querem mais as suas ovelhas perto deles? Paulo, ele mesmo estando preso, não tendo condições, a Bíblia diz que ele ficou 2 anos, e ele recebia todos quantos vinham ali visitar ele. Isso não quer dizer que era só cristão, podia vir ímpio, podia vir soldado, podia vir quem for, ele recebia. E não tinha condições, mas Deus dava. E muitas das vezes nós não recebemos. Por quê? Porque nós somos os tal, nós temos, né? Nós vemos cantores famosos hoje que depois que subiram ao status, os irmãos não conseguem mais chegar no final do culto para dar uma paz Senhor, para bater uma foto. Imagina se vier cantar aqui, o pastor gosta de tirar selfie com todo mundo, e aí? Não pode, porque não pode. É assim que chega a pessoa, quando deixa de Deus e coloca o seu eu na sua vida. Paulo não estava assim. Paulo, como diz a Bíblia aqui, depois de sair da primeira prisão em Roma, visitou as igrejas e encorajou os crentes em tempos sombrios e iminentes de perseguição. Então foi recapturado e jogado numa masmorra. Agora não é mais prisão. Sabe o que é masmorra? Masmorra é um buraco cavado na terra.
Se nós for olhar, depois que nós chegar em 1 Timóteo 4 e alguma coisa, Paulo fala, traz a minha capa, porque o inverno está chegando e eu vou passar frio aqui nesse buraco gelado. Quando eu vejo, foi recapitulado, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, entretanto, jamais duvidou da soberania e providência divina, jamais se considerou prisioneiro de César. O que diz ali a Bíblia? Efésios 4:1, Paulo não se considerava prisioneiro do homem, Paulo se considerava prisioneiro de Deus. Ontem ainda nós estávamos conversando sobre prisioneiro, sobre ser servo. Servo é ser escravo. Um escravo comprado, um escravo que ele tem que sujeitar ao seu senhor, mas o seu senhor é bom para com ele. O fardo desse escravo comprado por Cristo é um fardo leve. Por quê? Porque o Senhor nos ajuda a levar o nosso fardo. Quem é o nosso Simão Cirineu? Porque Jesus teve o Simão Cirineu para ajudar a levar a cruz. E hoje, mas o Simão Cirineu foi levar a cruz negando só por um período pequeno. Hoje nós temos um Simão Cirineu chamado Jesus Cristo, que ele está desde quando nós tomamos a nossa cruz até o final. Ele está do nosso lado. Eu estou contigo todos os dias, eu vou te ajudar. Se tu cair, eu te levanto, eu te sustento. Ei, pensa num tipo de Simão Cirineu que está do nosso lado nos ajudando. O que diz lá? Atos? Mais uma vez o apóstolo Paulo roga, com a carta para a igreja de Éfeso: rogo-vos, pois, irmãos meus. Olha aqui, preso no Senhor. Ele está preso no Senhor, ele não está preso em César. E lá antes, quando o apóstolo Paulo foi convertido, Deus fala para Ananias: vai lá, porque eu vou mostrar para ele o quanto é sofrer pela minha obra. O que diz em Efésios? O que diz em Efésios 6:20? Ainda falando de prisão. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente. Eu sou embaixador. Outra passagem diz que nós somos embaixador de Cristo. O apóstolo Paulo é um embaixador de Cristo em cadeias. Olha só, meu irmão, a gente não presta atenção nos versículos. Olha aqui, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Irmãos, tanto em cadeia você consegue falar. Nós estávamos aqui falando que ele foi amarrado os pés e as mãos, mas a boca não foi amarrada não. Ele ainda podia falar livremente. O apóstolo Paulo na prisão lá em Roma, ele conseguiu evangelizar toda a guarda pretoriana romana. Ele conseguiu evangelizar todos, porque a boca dele não estava sendo falada, a boca dele não estava fechada, entendeu? Ele conseguia falar livremente. Agora, para nós encerrar, Paulo invoca sobre os crentes a bênção de Deus. O último versículo do capítulo 15 diz bem assim, e o Deus de paz seja com todos vós, amém. Pastor, o que quer dizer isso aí? Muitas das vezes a gente, na bênção apostólica no final do culto, o pastor aí, agora vai a bênção apostólica, que a graça, os irmãos já estão lá quase, já tem alguns que já estão lá no carro, tem alguns que já estão em casa, já está até de pijama, e não presta atenção na bênção apostólica. A bênção apostólica é uma bênção que vai ficar com você a semana inteira. Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo estava falando só para os irmãos. Em Romanos 15, versículo 5, Paulo havia testemunhado acerca do Deus como Deus de paciência. Em Romanos 15, versículo 13, Paulo havia testemunhado um Deus que esperança. Agora em Romanos 15, versículo 33, Paulo está testemunhando um Deus de paz. Paz aqui provavelmente significa a soma de todas as verdadeiras bênçãos, inclusive a salvação final. E ao chamar Deus de o Deus da paz, Paulo está caracterizando como a fonte e o doador de todas as verdadeiras bênçãos.
O Deus que está ao mesmo tempo disposto é capaz de ajudar e salvar até o máximo. Quando eu vejo, em vez de falar sobre a paz de Deus, o apóstolo fala sobre o Deus da paz. Algo interessante, que Deus é melhor que suas bênçãos. Quando temos Deus, temos tudo o que Deus é e tudo que Deus dá. As pessoas se preocupam com o que Deus dá, nós temos que se preocupar com o que Deus é. Se nós tivermos o Deus que é, nós vamos ter tudo o que Deus dá, ou tudo o que Deus tem para dar. Para nós concluir, do começo ao fim desta carta de Romanos, Paulo se preocupa com a unidade entre judeus e gentios. Por isso conclui, rogando que o Deus de paz fosse com todos eles, judeus e gentios. Falando a palavra hebraica shalom, paz, tá? Falando a palavra hebraica, quando o apóstolo Paulo fala o Deus de paz, ele está falando o Deus shalom, ele está falando para os judeus. Os judeus entendem o que é shalom, e ele está falando para os gentios têm que entender o que é shalom também. O Deus de paz era uma preocupação central para os judeus. Assim o judeu Paulo, que é também apóstolo dos gentios, pronuncia sobre os seus leitores gentios a bênção judaica. Por quê? Porque a salvação vem de Israel. E os judeus precisam reconhecer que foi através de Israel que veio a salvação. Então a bênção vem de Israel. E o Deus de paz vos abençoe. Quando Paulo fala, e o Deus Shalom vos abençoe, os gentios precisam se dobrar e reconhecer que a bênção vem de Israel. E o povo de Israel, o povo judeu, precisa reconhecer que a bênção não é só para eles, a bênção é para ser compartilhada com o ímpio. Se coloca de pé. Irmã Karina se prepara para adorar o nome do Senhor. E o Deus de paz, aquele Deus Shalom. E Jesus fala bem assim: não, eu deixo-vos a paz, não a que o mundo dá. Ou a paz que o mundo dá não é a paz verdadeira, é uma paz passageira, é uma paz que qualquer tribulação derruba. O Deus de paz é aquele Deus que ele supera todas as nossas necessidades. É o Deus que nos cuida, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos levanta, é o Deus que nos incentiva, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que levanta e cura, é o Deus que salva, batiza com o Espírito Santo. Esse é o Deus verdadeiro, o Deus de paz. Ele está conosco. Reconheça esse Deus na tua vida. Reconheça a paz desse Deus na tua vida. Reconheça o Deus da paz na tua vida. Não se preocupa só com os benefícios de Deus, mas se preocupa com o Deus dos benefícios na tua vida. Você tendo Deus, você vai ter os benefícios. Você não tendo Deus, os benefícios você não vai ter. Levanta a tua mão para o céu nesse momento. Nós queremos agradecer a Deus. Nós queremos pedir a Deus que a paz esteja com a tua vida. Nós queremos que Deus venha abençoar a tua vida. Nós queremos que Deus venha te guardar. Pastor, eu sei que muitas das vezes iremos passar por tribulação, sim, mas o Deus de paz está contigo. Pastor, e se nós ir para a prisão, o Deus de paz está contigo. E se nós passar por naufrágio, o Deus de paz está contigo. Não temas e nem te espantes, porque o Deus de paz estará contigo.